Mateus capítulo 24. E hoje eu quero fazer uma exposição do verso de 1 a 14. E eu acho interessante, meus amados, que sem combinar nada, vocês sabem que a gente usa o método da pregação expositiva, que é pregar capítulo por capítulo, versículo por versículo. Pouquíssimas vezes a gente prega um sermão temático. E você vai entender, através da exposição de hoje, sobre essas últimas notícias que explodiram durante essa semana. E você vai ver que tudo o que está acontecendo já foi profetizado, está acontecendo, e outras profecias hão de acontecer. E Mateus capítulo 24, ele trata desse assunto. E nessa noite, pela graça de Deus, eu quero falar sobre os sinais do fim dos tempos. Aí você vai entender porque tem tanta tragédia no mundo, na natureza, porque há guerras, porque esse mundo está de cabeça para baixo. Mateus capítulo 24, verso de 1 a 14, acompanhe comigo a leitura da Escritura. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe perguntaram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vamos orar? Pai, fala conosco através da tua palavra, Senhor. Dai-nos, ó Deus, sabedoria para entender estas profecias, pois quando abrimos as Escrituras, ó Deus, parece que nós estamos lendo o jornal de hoje. A tua palavra é atual, é inerrante, é infalível e verdadeira. E ó Deus, dai-nos temor para crer e para ouvir a tua santa palavra. E ser conosco nessa noite, ó Pai. Nós lhe pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha, eu quero pedir a máxima da sua atenção, porque ao fazer a exposição desse texto, apesar de ser de uma maneira bíblica e teológica, eu quero apresentar para vocês vários dados históricos de profecias que estão se cumprindo. Profecias que se cumpriram, profecias que estão se cumprindo nos nossos dias e profecias que acontecerão. Pois bem, nós estamos aqui
em Mateus capítulo 24 e capítulo 25. Esse sermão de Jesus é o quinto sermão doutrinário de Jesus, é o último sermão de Jesus aqui no Evangelho de Mateus. Esse sermão é conhecido como sermão escatológico ou profético. A escatologia é uma disciplina da teologia que fala do fim dos tempos, que fala do fim do mundo e da segunda vinda de Cristo. Por exemplo, a palavra escatologia é uma palavra grega, escatos, significa últimas coisas ou fim, e a palavra logia, estudo sobre. Então, escatologia é o estudo sobre as últimas coisas. E é interessante que Mateus 24 e 25 tem um esboço sobre o sermão escatológico. Por exemplo, Mateus 24, verso de 1 a 2, fala sobre a profecia sobre a destruição do templo de Jerusalém. Verso 3 a 14 fala dos princípios das dores, e eu vou explicar para vocês. Verso 15 a 28 fala sobre a grande tribulação, que vai ser uma perseguição mundial. Verso 29 a 31, Jesus fala sobre a sua segunda vinda. Capítulo 24, verso 34 e 51, e capítulo 25, verso de 1 a 30, Jesus conta algumas parábolas de advertência, nos preparando para a segunda vinda. E capítulo 25, verso de 31 a 46, fala do dia do juízo final, o grande julgamento de Jesus. E qual que é o tema principal do sermão escatológico? Gente, o sermão escatológico que fala do fim do mundo, o tema principal é a segunda vinda de Cristo. Jesus voltará. Olha que interessante, nas Escrituras você vai encontrar 300 referências sobre a primeira vinda de Cristo, mas também nas Escrituras você encontrará 2.400 referências sobre a segunda vinda. Interessante, né? 8 vezes mais. Se tem 300 referências falando da primeira vinda, e a primeira vinda se cumpriu, tem na Bíblia 2.400 referências falando da segunda vinda. Isso significa que Jesus voltará. Se as profecias se cumpriram na primeira vinda, você pode ter certeza que as profecias se cumprirão na segunda vinda de Cristo também. Então, meus amados, nós estamos diante de um livro inerrante, infalível e verdadeiro. Por exemplo, a Bíblia afirma que este mundo terá um fim. Está aqui. A tese que a Bíblia defende é que este mundo terá um fim. Jesus afirma que este mundo teve um começo e terá um fim. Jesus afirma que a história da humanidade, ela não é cíclica e nem repetitiva como pensavam os pensadores gregos. Mas Jesus deixa bem claro que esse mundo terá um fim. Esse mundo, de maneira linear, terá uma consumação. Nós chamamos isso de teleoteologia. Isso é Deus dirigindo a história da humanidade. No entanto, esse mundo não será eterno dessa maneira. O mundo terá um fim. Terá um fim. Agora presta atenção, o que a Bíblia fala? Este mundo não vai acabar. Presta atenção nisso aqui, porque muita gente tem essa opinião e especula sobre isso. Esse mundo não vai acabar pelo homem. Mas pastor, você não tem visto a poluição? A camada de ozônio está piorando, os rios de água doce estão poluídos, e aí a água está ficando cada vez mais escasso. Não, o mundo não vai acabar por causa do homem e por causa da poluição. O mundo não vai acabar através de uma guerra nuclear. Eu vou falar sobre as guerras mais para frente. O mundo não vai acabar através de um meteoro que vai chocar a Terra, como aconteceu na época dos dinossauros. Não. O mundo não vai acabar através de catástrofe da natureza que vai findar toda a vida no planeta Terra. Não. Agora, pasmem. Talvez isso seja assustador para você. Mas a Bíblia afirma que o próprio Deus destruirá esse mundo. Se você já leu o livro do Apocalipse, isso vai fazer sentido para você. Por exemplo, quando o livro do Apocalipse fala sobre as 7 taças da ira de Deus derramados sobre a humanidade,
Quando a Bíblia fala dos cavaleiros do Apocalipse, que é uma explicação simbólica de eventos catastróficos que vai acontecer na humanidade, é o próprio Deus intervindo de maneira drástica sobre a história da humanidade. Então não vai ser o homem, vai ser o próprio Deus que vai destruir esse mundo, essa história. Saiba disso, entenda isso. No entanto, esse sermão de Jesus é extremamente relevante para nós. Eu concordo com as palavras do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele introduziu o assunto dizendo assim, olha só, abre aspas, esse é o mais completo sermão profético de Jesus registrado nos evangelhos. O assunto central é a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é um dos temas mais enfatizados em toda a Bíblia. De fato, a segunda vinda de Cristo é um dos assuntos mais debatidos e também mais distorcidos. Muitos negam, olha que interessante, muitos negam que Jesus voltará, outros tentam marcar datas para a sua segunda vinda, outros ainda dizem crer na segunda vinda de Cristo, mas vivem como se ele jamais fosse voltar. É verdade. Do ceticismo ao cinismo, da crença e mesmo diante da incredulidade, esse é um assunto muito debatido e muito atual. Pois bem, eu quero convidar você a manter sua Bíblia aberta e ligada. Eu quero fazer uma exposição do texto e eu dividi de maneira didática para você entender, para você memorizar aquilo que vai ser ensinado e para você meditar na sua casa também. Por exemplo, primeiro eu quero falar sobre a admiração dos discípulos e a declaração de Jesus no verso de 1 a 2. Olha aí na sua Bíblia, por gentileza. Que diz assim, Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, vocês estão vendo essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Lembra de Mateus capítulo 23? Jesus denunciou o pecado daqueles líderes religiosos. Ele saiu do templo para nunca mais voltar. Ali em Mateus 23 foi o último sermão público de Jesus. Jesus ele sai do templo e ele sobe no Monte das Oliveiras. E é interessante que os discípulos, eles eram galileus, eles viviam no norte do povo de Israel. E eles só iam para Jerusalém nas festas religiosas. E quando eles viram o templo, quando eles viram a exuberância do templo que foi construído por Herodes o Grande, eles ficaram fascinados. Porque o templo naquela época era um dos monumentos mais fascinantes do século I. Então, eles ficaram fascinados. Quando eles saíram do templo e começaram a passar por fora do templo para ir para o Monte das Oliveiras, eles viram a oponência daquela construção e Jesus falou assim, olha, não vai sobrar pedra sobre pedra. Agora, para você entender a oponência desse templo, o pastor John MacArthur ele comenta sobre essa construção com detalhes. Presta atenção como esse templo era lindo. Ele escreveu assim, abre aspas, a construção desse templo foi iniciada por Herodes o Grande no ano 20 a.C. e ainda não estava concluída quando os romanos destruíram no ano 70 depois de Cristo. Na época do ministério de Jesus, o templo era uma das estruturas mais impressionantes do mundo. Olha só que ele coloca, feito de blocos maciços de pedra, ornamentados com detalhes em ouro. Algumas das pedras do complexo do templo mediam de 12 metros de altura por 3,5 de largura e eram extraídas com habilidade de modo que pudessem se encaixar perfeitamente umas às outras. E ele continua escrevendo, os edifícios que compunham o templo eram feitos de mármore branco brilhante e toda a parede oriental da grande estrutura principal era coberta de placas de ouro que refletiam o sol da manhã. Um espetáculo que podia ser visto a quilômetros. Todo o monte do templo foi ampliado pelos engenheiros de Herodes por meio de enormes muros de arrimo e câmaras
abodadas no lado sul e no canto sudeste. Em decorrência disso, a grande área do pátio na parte superior do templo foi duplicada. Então, ali estava um templo maravilhoso, ostensivo, muito bem ornamentado. Mas daí Jesus entrega uma profecia dizendo assim, olha, no verso 2, não ficará pedra sobre pedra. Aqui Jesus expõe uma profecia acerca do futuro do templo de Jerusalém. Olha que interessante, o Dr. Sproul, ele destacou o impacto que essa profecia deve ter causado no coração dos discípulos. Ele escreveu assim, abre aspas, a construção desse templo havia durado 46 anos e não foi terminado. Era um edifício magnífico, o centro nefrálgico da religião judaica. E não só o templo, mas a cidade de Jerusalém também seria destruída e o seu povo disperso pelo mundo. Com certeza essa profecia deve ter angustiado o coração dos discípulos. Essa profecia se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Vocês sabem que no ano 70 o general Tito do exército romano invadiu a cidade de Jerusalém, destruindo o templo, a cidade e assassinando várias pessoas. Por exemplo, olha só, meus amados, tem um escritor daquela época chamado Flávio Josefo. Flávio Josefo, ele era um judeu, ele não era cristão, ele não era seguidor de Jesus, ele fez parte do grupo de resistência de Israel contra os romanos, e ele foi vencido e rendido. E os romanos não o mataram, talvez por causa das suas habilidades literárias, por causa da sua inteligência. Ele ficou exilado em Roma. E lá em Roma ele escreveu um livro, História da Guerra Judaica. Esse livro é um dos maiores documentos extra-bíblica, mostrando a verdade da Bíblia, falando sobre a destruição de Jerusalém. Olha só o que ele escreveu nesse livro. Ele escreveu o seguinte, que enquanto o santuário ardia em chamas, não se demonstrava nenhuma piedade ou respeito para com a idade das pessoas. Muito contrário, crianças e anciãos, leigos e sacerdotes, todos eram massacrados. Então o documento de Flávio Josefo, que era um judeu, ele vem legitimar aquilo que a Bíblia está escrito. Por isso que a Bíblia é um documento extremamente confiável. E Flávio Josefo fala o seguinte, olha, a cidade de Jerusalém foi arrasada, o templo foi destruído. Flávio Josefo, ele disse que os soldados romanos, eles construíram um andaime, cercando os muros de Jerusalém, colocaram várias lenhas e várias madeiras e colocaram fogo. E o fogo foi tão intenso que os muros do templo caíram. E assim aquele fogo foi tão intenso que derreteu o ouro do templo. E diz a história que depois que eles fizeram todo aquele massacre, eles removeram cada pedra para remover aquele ouro, se cumprindo a profecia de Jesus, que não ficaria pedra sobre pedra. A profecia de Jesus se cumpriu cabalmente na destruição do templo de Jerusalém. Pois bem, olha o verso 3 na sua Bíblia, que diz assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Quando os discípulos se aproximaram dele, em particular lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer? E que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? O Monte das Oliveiras era uma colina que ficava fora do templo, passando pelo Vale de Cedron, rumo ao leste. Esse ponto fornece a melhor vista panorâmica de Jerusalém, e ela é situada a 830 metros de altura, e na base dessa montanha fica o Jardim do Getsêmani. E lá no Jardim do Getsêmani, lá no Monte das Oliveiras, os discípulos que ouviram aquela profecia, eles fazem 3 perguntas para Jesus. Tem 3 perguntas aí na frase. Eles perguntam sobre a destruição do templo, eles perguntam sobre o sinal da segunda vinda de Cristo, e eles perguntam sobre o fim dos tempos. Eles perguntam para Jesus. O texto paralelo de Marcos 13, verso 3, que conta a mesma história, diz que 4 discípulos fizeram essa pergunta:
Pedro, Tiago, João e André. Agora, gente, preste atenção. Quando nós estudamos a profecia na Bíblia, ela tem muitas vezes um duplo comprimento. Tem várias profecias na Bíblia que foram faladas, que elas se realizaram no presente, naquela época, e muitas vão acontecer no futuro. Por exemplo, nós veremos que a profecia de Jesus se cumpriu no ano 70, com a destruição de Jerusalém, mas há informações nas profecias que não foi só para aquela época, mas que será para um tempo futuro. Mas Jesus deixa claro que a destruição do templo de Jerusalém é uma amostra do que vai acontecer no mundo. Então, quando Jesus fala da destruição do templo de Jerusalém, é um prelúdio daquilo que vai acontecer na história da humanidade. Pois bem, eu quero chamar a sua atenção diante da pergunta dos discípulos no verso 3. O nosso Senhor Jesus nos revela 8 sinais. 8 sinais que irão acontecer antes do fim do mundo. 8 sinais. Eu gostaria muito que você guardasse esses 8 sinais, tanto na sua mente como no seu coração. Amém? Está comigo, gente? Está comigo? Primeiro sinal: o surgimento de falsos cristos. Verso 4 e 5, olha aí na sua Bíblia. Jesus falou assim, Jesus respondeu: tenham cuidado, para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então olha só, Jesus deixa bem claro, para que as pessoas não fossem enganadas, Jesus deixa bem claro que muitos vão vir usando o nome dele, e Jesus deixa bem claro que muitos vão dizer que é o próprio Cristo, e Jesus deixa bem claro que enganarão a muitos, não é a poucos, a muitos, e até mesmo aqueles que têm as mentes mais esclarecidas serão enganados. Agora presta atenção à galeria de falsos cristos que eu vou apresentar para vocês. 3 desses falsos cristos são mencionados no livro de Atos. Por exemplo, Atos 5,36 fala de Deltas, que era um falso Messias. Atos 5,37 fala de Judas da Galileia, que era um falso Messias. E Atos 21,38 confundiram Paulo com um tal de o egípcio, que também era um falso Messias. Aí Flávio Joséfo, recorrendo o compêndio histórico de Flávio Joséfo, ele disse o seguinte, ele escreveu assim: o profeta egípcio aqui mencionado conduziu 30 mil homens, isso é, 4 mil dos quais eram assassinos e homens violentos. Ele conduziu 30 mil homens ao deserto, prometendo-lhes liberdade, diversos sinais da parte de Deus e o fim do domínio romano. O governador Félix, evidentemente, matou a maioria desses homens, e assim ficou patente que aquele Cristo era falso. Joséfo fala de um outro falso Cristo, chamado Dociteu. Ele era um samaritano, apresentou-se como Messias prometido por Moisés, cerca de 12 anos depois da crucificação de Jesus, durante o governo de Gúspios Fatus. Então, gente, falso Cristo tem desde aquela época. Agora preste atenção nesse dado histórico. Houve um falso Cristo chamado Bar Kokhba. Ele era um judeu revolucionário no ano 130 depois de Cristo, anunciou que era o Messias e liderou uma revolta dos judeus na famosa batalha da fortaleza de Massada. E aí não para. No ano 1799 nasceu e viveu até o ano 1838 um tal de John Nicholson, que dizia que era o Cristo. No ano de 1804 a 1872, viveu um homem chamado Arnold Potter. Ele deixou de ser mórmon, se tornou Jesus e morreu pulando um penhasco. Existiu um indivíduo, muito difícil o nome dele, Baha'u'llah. Ele viveu do ano 1817 a 1892. Ele deixou o islamismo e fundou a seita Fé Bahá'í. Um outro indivíduo chamado Haile Selassie I, ele viveu do ano 1898 a 1968, um movimento Rastafari, uma seita na Jamaica
dizia que ele era a segunda vinda de Jesus. Tem que fumar muita maconha para chegar nessa conclusão, né? Muita maconha. Um outro coreano chamado Sun Myung Moon, ele viveu do ano de 1920 a 2012. Ele era conhecido como Reverendo Moon. Ele foi fundador da Igreja da Unificação. Ele também dizia que era Jesus. Agora esse aqui é conhecido, Jim Jones. Ele viveu do ano de 1931 a 1978, fundador do Templo dos Povos, organizou um suicídio coletivo no dia 18 de novembro de 1978. Ele dizia que era Jesus. José Luiz Jesus Miranda, ele viveu do ano de 1946 a 2013, fundador da Igreja Crescendo em Graça. Sua igreja está presente em 25 países. Ele disse que era também Jesus. Aí, o Brasil não pode ficar de fora. Henri Cristo, que nasceu em 1948 e até onde eu sei está vivo. Ele é um astrólogo brasileiro, fundador da seita Nova Jerusalém. E pasme, ele tem vários seguidores. Vários seguidores. E quem o segue, gente, não é só pessoas iletradas, não. Pessoas com alta formação acreditam na confusão dele. Pois bem, gente, esses são, para vocês verem, é o que eu consegui pesquisar. Vários homens se levantaram dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. E pasmem, alguns desses homens realizavam milagres e enganaram a muitos. Segundo alguns espíritas consideravam o Chico Xavier como a reencarnação de Jesus. Como que pode ter reencarnação se Jesus ressuscitou, né? Mas existe um debate dos espíritas. Alguns espíritas acreditam e outros não. E dizem que Jesus é ou foi a reencarnação de Jesus. Primeiro sinal, o surgimento de falsos cristos. Segundo sinal, o surgimento de várias guerras. Versos 6 e 7. Olha na sua Bíblia. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Sempre houve guerras, meus amados. Sempre houve massacres. Presta atenção no comentário dessa pessoa. Ele escreveu assim: ao longo da história tem havido 13 anos de guerra para cada ano de paz. Desde 1945, após a Segunda Guerra Mundial, o número de guerras tem aumentado vertiginosamente. Registram-se mais de 300 guerras desde então, na formação de nações emergentes e na queda de antigos impérios. A despeito dos milhares de tratados de paz, os últimos 100 anos já morreram mais de 200 milhões de pessoas na guerra. Sabe o que é 200 milhões? É quase o Brasil, meus amados. 200 pessoas já morreram por causa das guerras. Por exemplo, quando Jesus ele trouxe essa profecia, o Império Romano e o povo de Israel estava vivendo a Pax Romana. A Pax Romana era uma paz forçada pelo Império Romano, para que não tivesse caos entre os povos. Mas interessante que depois, 40 anos depois, as guerras sacudiram o Império Romano. Por exemplo, 4 imperadores morreram assassinados em um ano: Galba, Otto, Fidelo e Vespasiano morreram no mesmo ano. A Europa foi um palco tingido de sangue pelas guerras. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, foram 30 milhões de pessoas que morreram. A Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, foram 60 milhões de pessoas que morreram. Mas mesmo diante de tanta mortandade, Jesus fala no verso 6, fiquem atentos, não se assustem, porque é necessário que aconteçam essas coisas. Meu Deus, por que é necessário? Por 3 coisas, guarde isso aqui. Jesus falou que é necessário por 3 pontos. Primeiro, para mostrar a impotência humana diante das resoluções de problemas. O homem, ele não tem capacidade de perdoar, mas sim de promover a vingança.
As guerras estão mostrando a pecaminosidade humana. As guerras estão mostrando a impotência dos homens de viverem em paz durante muito tempo. E Jesus está mostrando, olha, é necessário que aconteça essas coisas, para que vocês vejam que o homem é impotente para ter paz. É necessário que aconteça essas coisas para mostrar a ganância humana. Os povos mais poderosos querem destruir os povos mais fracos. Sempre foi assim. Sempre foi. A ganância humana que está latente. É necessário para revelar, olha que interessante, que o ser humano não consegue viver em paz com o seu próximo sem a presença de Deus. O ser humano não consegue viver em paz com o seu próximo se Deus não tiver na equação. Não consegue. A história comprova isso. Mas no verso 6, Jesus fala assim: mas ainda não é o fim. Você pode repetir comigo essa palavra? Mas ainda não é o fim. O que significa? Presta atenção. Que o mundo não vai acabar numa possível terceira guerra mundial. Pode até ter, ou não ter, mas não será o fim. O mundo não vai acabar numa guerra nuclear. Não vai. Então, meu amado, acalma o teu coração. Eu sei que é terrível o que a gente tem visto ali na Ucrânia. Precisamos orar todo dia por eles. Mas Jesus falou, não é o fim. Por mais que essa guerra venha se intensificar, venha generalizar, talvez. Por mais que talvez os Estados Unidos e a OTAN compre a briga da Ucrânia. Por mais que a China compre a briga da Rússia e assim generalize uma grande guerra, por mais que aconteça isso, Jesus falou, não é o fim, o mundo não acabará em guerra. Mas daí Jesus apresenta o terceiro sinal, versos 7 e 8, o surgimento de fomes, terremotos e pestes. Olha o verso 7 na sua Bíblia, quando Jesus fala assim: haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém, todas essas coisas são princípio das dores. A fome é um subproduto das guerras. Gastamos hoje mais de $1 trilhão com armas de destruição. Esse dinheiro resolveria o problema da miséria do mundo. A fome hoje mata mais do que as guerras. Você sabia? Eu estava lendo um artigo. Hoje, a maioria, 50% dos cientistas não estão trabalhando em prol de remédios e vacinas. Estão trabalhando na elaboração de armas químicas. Hoje a fome mata mais do que a guerra. Certa vez um presidente norte-americano, em 1953, ele falou a seguinte frase, presta atenção, abre aspas: o mundo não está gastando apenas o dinheiro nas armas, ele está despendendo o suor dos seus trabalhadores, a inteligência dos seus cientistas e a esperança das suas crianças. Olha o que ele diz: nós gastamos num único avião de guerra 50 mil sacos de trigo, e num único míssil casas novas para 800 pessoas. Gastam-se mais em guerras do que no combate à fome. Nos anos 60 a 80 depois de Cristo, houve uma grande fome no mundo, segundo o livro de Atos. Estudos apontam que 50% da população do mundo passam fome hoje. E aí eu vi um estudo que diz o tanto de comida que os restaurantes dos Estados Unidos e da Europa jogam no lixo seria o suficiente para resolver a fome da África. Seria suficiente. A fome é consequência das guerras. A fome é consequência da ganância humana. Nações que são poderosas e outras que são enfraquecidas. A fome é consequência da péssima distribuição de renda entre as nações. Num mundo em que ricos se tornam mais ricos e pobres se tornam mais pobres. Num mundo em que ricos se tornam milionários e pobres se tornam miseráveis. Esse é o mundo que nós vivemos. E Jesus falou, haverá fome. E aí ele fala dos terremotos. Olha que interessante.
a exposição que eu vou apresentar para você. No ano 46 depois de Cristo, a cidade de Laodiceia, Hierápolis e Colossos foram submergidos por um grande terremoto. Essas cidades estão na Bíblia. No ano 79 depois de Cristo, a cidade de Pompeia foi destruída. Em 1755, por volta de 60 mil pessoas morreram por causa de um terrível terremoto em Lisboa. Em 1906, um terremoto avassalador destruiu a cidade de São Francisco, na Califórnia. Em 1920, a província de Gansu, na China, foi arrasada por um terremoto. Em 1923, Tóquio foi devastada por um terremoto. Em 1960, o Chile foi abalado por um terremoto que deixou milhares de vítimas. Em 1970, o Peru foi arrasado por um imenso terremoto. Nos últimos anos, vimos o tsunami na Ásia invadir com ondas gigantescas cidades inteiras. Nós vimos o furacão Katrina, que deixou a cidade de New Orleans debaixo de água. Nós vimos nesse ano o acidente no Capitólio, em Minas Gerais, tragédia que matou 10 pessoas, aquele penhasco que se rompeu e caiu sobre as pessoas. Nós estamos vendo a tragédia na região serrana do Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, o deslizamento que mataram 217 pessoas e muitos ainda estão desaparecidos. No século XX, houve mais terremotos do que em todo o restante da história. A natureza está gemendo, está entrando em convulsão. Isso não é normal. As profecias de Cristo estão se cumprindo. Presta atenção. De acordo com a pesquisa geológica dos Estados Unidos, foram registrados, olha só, a evolução dos terremotos. De 1890 a 1930, houve 8 terremotos. De 1930 a 1960, houve 18 terremotos. De 1960 a 1979, houve 64 terremotos. E de 1980 a 1996, houve mais de 200 terremotos em vários lugares. Aí eu estou desatualizado, que eu não encontrei a pesquisa de 96 a 2022. Mas com certeza deve ter aumentado. E Jesus falou, vai ter fome e vai ter terremotos. A natureza está em convulsão e muitos morrerão por tragédias da natureza. Aí, Lucas capítulo 21, narrando a mesma história, ele coloca uma informação que Mateus não coloca. Lucas, ele fala de epidemias e astros no céu. Sobre epidemias, doenças. Jesus deixa bem claro que várias doenças seriam transmitidas na história da humanidade. Por exemplo, olha só o levantamento. Teve a peste bubônica no século XIV, aconteceu na Europa por volta do ano 1350 e matou cerca de 1/3 da população. Sempre houve pandemias, sempre houve. A peste da varíola nas Américas do século XV, por causa da colonização das Américas, morreram 60 milhões de pessoas, dos quais os indígenas foram a maioria que foram mortos. A peste negra na Europa, em meados de 1346 a 1353, morreram 65 milhões de pessoas. A gripe espanhola, em 1918, após a Primeira Guerra Mundial, morreram 75 milhões de pessoas. A gripe espanhola matou mais que a Primeira Guerra. Impressionante. Covid-19, segundo a Organização Mundial da Saúde, já são quase 3 milhões de mortes no mundo. É isso mesmo ou passou? Mais, né? É isso aí, gente. Sempre houve pandemias, sempre houve epidemias, sempre houve luta usando vacina, remédio, sempre houve isso na história. A Covid-19 não é uma novidade, sempre houve doenças matando várias pessoas. Jesus falou, haverá pestes. E deixa eu falar uma coisa para você, talvez a Covid-19 não vai ser a única doença que vai devastar a população. Haverá outras doenças. Aí Lucas, ele fala de coisas espantosas e também grandes sinais vindo do céu. São algumas desordens nos astros. Jesus fala que algumas coisas do cosmos vai acontecer, mas não significa que é um meteoro ou um asteroide que vai se chocar contra a Terra.
Mas algumas coisas vão acontecer nos céus. Quarto sinal, guarda isso aqui: o surgimento de perseguição religiosa. Mas antes de falar disso, no verso 8, Jesus falou assim: porém, todas essas coisas são o princípio das dores. As guerras, os terremotos, as doenças, a desordem nos astros. Jesus está falando, é o princípio, nem começou ainda, é o princípio das dores. Se você fazer um gráfico na sua cabeça, nós estamos dentro desse bloco do princípio das dores. A gente está dentro desse bloco. Em 2000 anos de história de cristianismo, a gente está dentro desse bloco chamado princípios das dores. O que significa? Que outras coisas grandiosas acontecerão. Quarto sinal, surgimento de perseguição religiosa. Verso 9, olha só na sua Bíblia. Jesus diz assim: vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Isso se cumpriu com os apóstolos, se cumpriram com vários cristãos na história, e vai continuar se cumprindo com os cristãos de hoje. No livro de Atos nós vemos a perseguição dos judeus contra os primeiros cristãos. Então no livro de Atos, a primeira perseguição brutal contra os cristãos foram os judeus que perseguiram os primeiros cristãos. Agora presta atenção nessa informação. Depois houve mais 10 perseguições promovidas pelo Império Romano contra os cristãos, desde o imperador Nero, no ano 60, até o imperador Diocleciano, antes de Constantino. Então, do século I até o século IV, foram 10 perseguições brutais contra os cristãos. Aí você já deve ter lido ou assistido aqueles filmes, os cristãos do Coliseu, sendo devorados pelos leões, cristãos crucificados, foram incendiados para iluminar a praça pública. A perseguição religiosa tem estado presente em toda a história contra os cristãos. Por exemplo, os judaizantes perseguiram os cristãos, os romanos perseguiram os cristãos, a Inquisição perseguiu os pré-reformadores que queriam ensinar a Bíblia e foram impedidos e foram para a fogueira. Os governos totalitários ainda hoje perseguem os cristãos. O nazismo, além de perseguir os judeus, eles perseguiram também os cristãos que não se dobraram à filosofia nazista. Por exemplo, nós temos como grande referência o pastor Bonhoeffer, que era um pastor luterano, que foi enforcado por ordem de Hitler, porque ele não se dobrou diante do nazismo e os seus colegas tinham corrompido a sua fé, adotando o nazismo. O comunismo, amados, Stalin, na ex-União Soviética, mandou matar vários cristãos. Quando eles invadiram a Romênia, eles mataram vários cristãos. O islamismo, onde existe o islamismo radical, como por exemplo Afeganistão, Irã, até hoje eles matam os cristãos. As religiões extremistas. Então, a história do cristianismo é manchada de sangue. Talvez você não entenda isso porque você mora num país que tem liberdade religiosa. Mas muitos dos nossos irmãos estão sofrendo. No século XX, tivemos o maior número de mártires da história. Presta atenção, hoje existe uma estimativa de 200 mil pessoas que morrem por causa da fé cristã por ano. A religião cristã é a religião mais perseguida do mundo. O grupo social mais perseguido do mundo não são as minorias. E quando eu falo isso, eu não estou desprezando eles. O grupo socio-religioso mais perseguido do mundo é os cristãos. E sabe por que você não sabe disso? Porque muitas vezes quando você entra na internet ou liga a televisão e fala de massacres no Oriente Médio, muitos deles não falam que são cristãos, os que morreram. Mao Tse-tung, que revolucionou a China comunista, olha só, ele matou 70 milhões de cristãos chineses e implantou o comunismo na China. E até hoje a China
existe perseguição. Você sabe que na China existe duas igrejas: a igreja oficial, que é manipulada pelo governo, e a igreja clandestina, que não se submete à filosofia comunista, e são perseguidos. São as igrejas que ficam nas casas, escondido. Agora presta atenção, eu quero incentivar você, em casa, procurar na internet uma agência missionária que chama Portas Abertas. Portas Abertas é uma agência missionária que ajuda os cristãos perseguidos no mundo inteiro. E eles lançaram nesse ano a lista mundial da perseguição de 2022. Olha só, são 50, mas vou apresentar só alguns. O primeiro país que mais persegue os cristãos hoje é o Afeganistão. Como o Talibã, eles tomaram conta por causa da retirada das tropas americanas, o Afeganistão é o pior país para os cristãos. O segundo país é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte passou muitos anos em primeiro lugar, agora está em segundo, matando os cristãos. Terceiro, Somália. Quarto, Líbia. Quinto, Iêmen. Sexto, Eritreia. 7, Nigéria. Oitavo, Paquistão. Nono, Irã. 10º, Índia. 11º, Arábia Saudita. 12º, Mianmar. 13º, Sudão. 14º, Iraque. 15º, Síria. 16º, Maldivas. 17º, China. A China, ela está conquistando na área econômica, meus irmãos, mas ela continua perseguindo cristãos ainda hoje. 18º, Catar. A Copa do Mundo vai ser em Catar nesse ano? Eles perseguem cristãos, e aí como vai ser? Eles vão matar os cristãos que vai lá evangelizar? Isso eu quero ver. 19º, Vietnã. E 20º, Egito. E na América do Sul, dentro dessa lista, sabe qual é o país, o pior país para os cristãos? A Colômbia. A Colômbia. Está aí. Esses países aqui, meus amados, eles massacram os cristãos. Massacram os cristãos. Ser cristão nesses países é uma questão de vida ou morte. O texto paralelo de Marcos 13, verso 11, Marcos ele fala algo que Mateus não colocou. Marcos ele diz assim, ele escreveu assim a palavra de Jesus: quando pois levarem vocês para os entregar, não se preocupe com o irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Jesus deixou bem claro que diante de um contexto de perseguição, muitos serão entregues às autoridades, e naquele momento eles receberão o poder do Espírito Santo para responder os magistrados. E aí, eu quero citar Tertuliano, um pai da igreja, que ele escreveu assim: o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Pode matar, pode derramar sangue, o nosso sangue é sementeira da igreja. Quando mata um cristão, Jesus converte 10 pessoas. O sangue é sementeira. É por isso que pode ter perseguição, pode vir contra nós, o nosso sangue é sementeira. Amém? Gente, vocês estão entendendo? Então guarde isso aí, essas informações. Quinto sinal, o aumento da apostasia. Já te explico, verso 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Apostasia significa abandono da fé. Jesus deixou bem claro que chegaria um tempo em que muitas pessoas abandonariam a fé. Muitos abandonarão a fé e viverão totalmente contrário aos ensinamentos das Escrituras. Isso é, Jesus está dizendo que vai chegar um momento, esse momento já chegou, que muitos vão abandonar a fé e vão viver numa vida de pecado que a própria Bíblia condena. Só que vai ser muitos, não vai ser poucos, vai ser muita gente. Muitos irão trair a fé cristã e o comportamento com as pessoas. Vai ter muitas pessoas que vão trair a fé cristã porque não vão permanecer como cristãos, e vão trair as pessoas. Haverá muitos relacionamentos quebrados só porque as pessoas estão se convertendo e se tornando cristãos. Muitos odiarão a ponto de não conseguir se relacionar com ninguém. Ódio, haverá ódio. Agora presta atenção, que Jesus falou assim: olha,
odiarão vocês por causa do meu nome. Que coisa! Como que um galileu, que não era reconhecido pela liderança religiosa, que estava com um grupinho de 12 homens, e ele diz assim: olha, um dia todas as nações vão odiar vocês por causa do meu nome. E Jesus deixa bem claro que o relacionamento com os discípulos é um relacionamento de ódio. Haverá um falso cristianismo, apostasia. Antigamente se falava do quê? De católico praticante e católico não praticante. Hoje se fala de evangélico praticante e evangélico não praticante. Abandono da fé, apostasia. Haverá um falso cristianismo sem pregação bíblica, sem cruz e sem igreja. A Europa já é considerado um continente pós-cristão, o berço da reforma protestante, o berço dos avivamentos espirituais. Hoje, a maioria das pessoas são ateus, não acreditam mais em Deus. Agora presta atenção nisso aqui, meu amado, presta atenção. O tempo de apostasia será marcado pela depravação moral. Depravação moral. O tempo de apostasia, de abandono da fé, de abandono dos absolutos de Deus, vai ser marcada pela depravação moral. Por exemplo, através da revolução sexual. Isso é, através do aumento da homossexualidade, da infidelidade conjugal, da indústria da pornografia, da sensualidade como produto de mercado. Isso vai aumentar, e já aumentou. O tempo de apostasia vai ser marcado pela rendição aos prazeres, consumo de drogas, consumo de álcool. As cracolândias estão crescendo cada vez mais no Brasil e no mundo. Mais pessoas e jovens e adolescentes, cada vez mais cedo, estão experimentando as drogas, e estão se afundando nas drogas. Mais pessoas estão se afundando no álcool, ou pela influência dos pais insensatos, ou pela influência de más companhias. O tempo de apostasia vai ser marcado pela inversão de valores. Hoje nós estamos vendo a institucionalização do pecado. Aquilo que a Bíblia fala sobre o pecado hoje virou lei, virou direito. Nós estamos vendo o aumento na falta de ética. Ninguém tem ética. Se for para enganar o outro, para ganhar o benefício, as pessoas se corrompem, seja em Brasília ou seja nas periferias do Brasil. A relativização dos valores. Sabe, os valores estão corrompidos hoje. Olha, você ouve cada conversa: olha, não há nenhum problema se você tiver um desejo de fazer sexo com seus pais. Se é proibido para você, para mim não é. Isso é um desejo inato que a minha psique confirma para mim. Relativização dos valores. Dê respeito às autoridades. Hoje ninguém respeita ninguém. Alunos não respeitam os seus professores, os filhos não respeitam os seus pais. Ideologia de gênero, a gente vai ter que destruir a ciência biológica. Ninguém nasce homem e mulher. Tudo isso marca a apostasia. E Jesus falou: muitos vão se escandalizar, trair e odiar. A palavra se escandalizar significa tropeçar. Muitos vão tropeçar na fé cristã e vão viver totalmente diferente daquilo que Jesus ensinou. Outro sinal, verso 11: muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Muitos. Olha só, estamos vendo o ressurgimento do antigo gnosticismo, um novo evangelho, um falso evangelho. A segunda vinda será precedida pelo abandono da fé verdadeira e bíblica. Jesus deixa claro que durante o princípio das dores, o engano religioso estará em alta. Novas seitas, novas igrejas, novas doutrinas se multiplicarão. Haverá falsos profetas, falsos cristos, falsas doutrinas e falsos milagres. Então, a religião está em alta. Interessante que não se cumpriu a profecia de um pensador cético, que ele diz que no futuro as pessoas iriam abandonar a religião. Ele errou feio. Hoje as pessoas são extremamente religiosas, mesmo não participando de uma organização. Agora,
presta atenção na galeria de falsos profetas que eu vou te apresentar. Jesus falou no verso 11: muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Vou te apresentar alguns. No século 6, um homem chamado Mohammed, ou Maomé, lá na Arábia, no ano de 610, ele funda o islamismo. Ele recebeu uma revelação especial e fundou o islamismo. O islamismo tem aproximadamente cerca de 1 bilhão e 800 milhões de adeptos. Interessante que todo falso profeta diz assim: eles não acreditam só na Bíblia, eles recebem uma revelação especial só para eles, e através dessa revelação mística, eles criam uma nova religião. Um outro falso profeta chamado Joseph Smith, fundador dos Mormons, em 1830, ele criou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Tem mais ou menos 15 milhões de adeptos no mundo. Ele também recebeu uma nova revelação de um anjo e começou uma nova religião, e muitos até hoje acreditam que ele é um profeta. Charles Taze Russell fundou as Testemunhas de Jeová no ano de 1854, tem mais ou menos 8 milhões de adeptos em 240 países. Ele também. Um grupo chamado Joseph Bates, John Andrews, Tiago White, Urias Smith e Ellen White. Esse grupo acreditava que essa senhora era uma profetisa. Eles fundaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia em 21 de maio de 1863. Tem mais ou menos 18 milhões de adeptos em 216 países. Essa Ellen White, ela escreveu um livro que ela diz, as pessoas acreditam nisso, tem vários documentos falando disso, que os escritos dela têm a mesma autoridade da Bíblia. Isso é uma heresia. E muitos seguem isso. O surgimento das seitas neopentecostais. Deixa eu explicar para você aqui. Eu não estou dizendo que as igrejas pentecostais é uma seita. Mas existe uma divisão que saiu dentro das igrejas pentecostais clássicas, chamado de neopentecostais. Ou como dizia um professor meu no seminário, é o baixo pentecostalismo. É o pior do que se trata de pentecostalismo. Bom, e para eu não ser processado, porque está gravando, quais são as igrejas neopentecostais? São as igrejas que ensinam a teologia da prosperidade, não precisa nem falar, né? A teologia da prosperidade é aquela tese que diz assim: olha, o verdadeiro cristão, a maior evidência de um cristão é a sua prosperidade financeira e material. A teologia da prosperidade defende a seguinte tese: todo cristão deve ser rico. Isso é uma mentira. É uma religião que usa a confissão positiva. A confissão positiva, gente, é uma filosofia que ensina a declarar, a determinar. É o determinismo. Não, eu vou ficar rico. Eu determino em nome de Jesus que amanhã eu vou ficar rico. É uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, e tem muitos coaches que usam a confissão positiva para criar ganância no coração das pessoas que querem ficar ricas. A teologia da prosperidade, as seitas neopentecostais, defende a saúde perfeita. Isso é, o verdadeiro cristão, ele tem a saúde perfeita, porque afinal de contas, Jesus levou sobre a cruz todas as nossas enfermidades. Mas ali não está falando necessariamente de doença. Aí, um dos maiores defensores disso, ficou doente de Covid o ano passado. E aí? Para onde que foi a teologia dele? Para o saco de lixo. Mas Jesus disse, gente, no verso 24, presta atenção nisso aqui, porque tem muita gente que segue falso profeta. Capítulo 24, verso 24, Jesus falou assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Sabe por que tem muita gente que segue falsa profetisa e falso profeta? Por causa dos milagres. Jesus falou também que falso profeta também faz milagre. E eu não estou falando de milagre fabricado, não. Eu estou falando de milagres verdadeiros realizados por falsos profetas. É por isso, meus amados, que eu não fico encantado quando eu ligo televisão, vendo gente tirando o caroço do seio das mulheres, gente sendo curado de câncer, e pregando um falso evangelho. Jesus falou que falso profeta também faria grandes milagres. Você está entendendo? A coisa é terrível.
Falo para você, essa profecia não é atual? Não é atual nos nossos dias? Não é isso que a gente está vendo? Sétimo sinal, aguenta comigo, gente, aguenta comigo. O aumento da maldade, da iniquidade, verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Haverá um aumento da violência urbana. As grandes metrópoles são violentas, meus amados. Violentas. A violência urbana está cada vez mais terrível. As lutas dentro dos presídios. É terrível você ver vídeos, pessoas arrancando a cabeça do outro por causa de facções. A violência vai aumentar. A falta de amor pela família. A gente já está vivendo isso. As pessoas não têm afetividade pelos seus entes queridos. A falta de amor pela igreja. As pessoas não querem saber da igreja, não querem saber do cristianismo. Há uma frieza. Esse tempo de falta de amor será marcado pelo individualismo. O que é individualismo? Olha, eu não quero ninguém se envolvendo na minha vida e eu não quero se envolver na vida de ninguém. Então me deixe sozinho. E por causa do individualismo, meus amados, nós estamos vivendo o maior índice de solidão do mundo. Em plena era digital, em plena era das redes sociais, as pessoas mais solitárias são as pessoas de hoje. Esse tempo será marcado pelo consumismo. Consumismo. As pessoas querem consumir, por exemplo. É a mesma coisa de alguém vir para essa igreja e falar assim: olha, essa igreja vai me ensinar a ser rico? Resposta: não. Eu vou procurar outra igreja. Consumismo. As pessoas fazem da igreja um mercado, dos seus pastores vendedores, do púlpito um balcão, dos crentes clientes e do evangelho um produto. Consumismo. As pessoas querem consumir, não querem servir. Será marcado pelo utilitarismo. Sabe o que é utilitarismo? Se isso me serve, é útil. Se não serve, é descartável. Se frequentar essa igreja é útil? Se não for útil, eu descarto. Bom, se ler a Bíblia for útil, eu vou fazer. Se não for útil, descartável. Utilitarismo. Se você for útil, será útil. Se não for, vai ser descartável. As pessoas são descartáveis por causa desse sentimento utilitarista de exploração. Jesus disse que a maldade vai se multiplicar e não o amor. A maldade vai se multiplicar e não o amor, e não as afeições. Esse tempo será marcado pelo egocentrismo. As pessoas são seus próprios deuses. As pessoas querem satisfazer o seu egoísmo. As pessoas vivem uma vida assim. É por isso que Jesus falou, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Oitavo e último sinal, a expansão do evangelho no mundo, verso 13 e 14, olha que lindo. Jesus diz assim: aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Jesus falou: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A gente precisa entender isso. O pastor John MacArthur, ele escreveu assim: os que perseveram são os mesmos que são salvos, e não aqueles cujo amor se esfria. Isso não sugere que a nossa perseverança garanta a nossa salvação. Em toda a Escritura é ensinado exatamente o oposto. Como parte de sua obra salvadora, Deus assegura a nossa perseverança. Os verdadeiros crentes são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. 1 Pedro 1,5. Sabe o que Jesus está dizendo? Aqueles que são discípulos, aqueles que são cristãos, esses perseveram até o fim. Esses serão salvos, esses serão preservados até o fim. Mas olha, verso 14, Jesus falou assim: e será pregado. Aqui está a missão da igreja, a pregação do evangelho. Jesus deixou bem claro, gente, isso aqui é uma profecia, e não pergunta para mim como ela vai se cumprir, eu não tenho nem noção. Jesus disse que o evangelho um dia vai entrar em todas as nações. Em todas as nações. Ele disse: será pregado. Essa é a missão da igreja, essa é a nossa missão, a pregação bíblica, a pregação do evangelho.
O evangelho do reino é a mensagem da igreja. Nós não estamos aqui para pregar uma mensagem motivacional para você se sentir bem. Mas nós estamos aqui para pregar o evangelho do reino que vai salvar a sua alma, que vai te dar vida eterna, uma vida com Deus. Jesus falou que o evangelho do reino vai ser pregado por todo mundo. Esse é o alvo da igreja. O nosso alvo é Canoinhas, Santa Catarina, o Brasil, a América do Sul e o mundo. É o nosso alvo. O nosso alvo é macro. E Jesus disse, para testemunho de todas as nações, essa é a ambição da igreja, o evangelho invadir, entrar em todas as nações. Gente, isso é um milagre. Humanamente falando, é um milagre. Porque segundo os estudiosos, existem mais de 3 bilhões de pessoas que ainda não foram evangelizadas. Existem povos, olha só gente, existem povos hoje que nunca ouviram a palavra Jesus. Nunca ouviram. Nunca ouviram. Existem pessoas hoje que nunca tiveram acesso a uma Bíblia. Tem muitas pessoas hoje que nem sabem o que é uma igreja, não sabem o que é o cristão. E Jesus falou, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em todo o planeta. Então virá o fim. Aqui Jesus não está dizendo que cada um vai se converter, mas Ele está dizendo que o evangelho de alguma forma milagrosa vai entrar em todas as nações. Então Jesus voltará, virá o fim. Olha só, preste atenção nessa pesquisa. William Hendrickson, ele diz que a história das missões mostra o quanto o evangelho ele se espalhou no mundo. Preste atenção nisso aqui, para você entender o que Deus fez, o que Deus está fazendo em mais de 2000 anos de história. No século I, o apóstolo Paulo foi o grande bandeirante do cristianismo, plantando igrejas nas providências da Galácia, Macedônia, Caia e Ásia Menor. Durante o período seguinte, do ano 100 ao ano 303, desde a morte do apóstolo João até Constantino, mais de 164 mil mártires foram sepultados em um único grande sepulcro, ou seja, as catacumbas de São Sebastião em Roma. Esse tanto de cristãos era um número muito grande naquela época. De Constantino até Carlos Magno, ano 313 até 800, as boas novas da salvação são levadas aos países da Europa Ocidental. Nesse tempo, os maometanos apagaram a luz do Evangelho na Ásia e na África. De Carlos Magno até Lutero, do ano 800 até 1517, a Noruega, a Islândia e a Groenlândia são evangelizadas. E os escravos da Europa Oriental se convertem como um só corpo ao cristianismo. De 1517 até 1792, originaram-se muitas sociedades missionárias e o evangelho foi expandido. Em 1792, William Carey começa as missões modernas e começa a evangelizar os povos mais fechados. Hoje, as redes sociais, os meios de comunicação modernos, o plantio de novas igrejas tem acelerado o cumprimento dessa profecia. Bíblias têm sido traduzidas, missionários têm sido levantados. Agora presta atenção, se você fazer uma pesquisa da internet, como eu fiz, olha o que você vai encontrar. A Bíblia é o livro mais traduzido do mundo. Foi já traduzido em 2.935 idiomas. A Bíblia é o livro mais traduzido, é o livro mais, como eu posso dizer, espalhado, é o livro mais vendido e ela é best-seller durante séculos e séculos. Eu digo para você, isso é coincidência? Não. Segundo o escritor americano James Champerman, que não é um cristão, ele resolveu fazer um levantamento sobre os 10 livros mais lidos nos últimos 50 anos. Ele pesquisou, leu e escreveu sobre essas 10 obras. O livro mais lido é a Bíblia, com 3,8 bilhões de cópias. E hoje, a nossa organização missionária, a Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, já enviou 1.860 missionários em 79 países. E aí eu não consegui pegar o conteúdo da maior agência missionária
da Convenção Batista do Sul nos Estados Unidos, que mais tem um corpo de missionários no mundo. Gente, o Evangelho um dia vai entrar nas nações. E talvez eu e você vai fazer parte dessa história. A nossa geração vai participar disso. Quem sabe? Amém? Fez sentido? O Billy Graham falava assim: quando você lê uma Bíblia, ele dizia, quando você lê uma Bíblia na mão, esteja na outra mão um jornal, e você verá que a Bíblia é extremamente atualizada. Eu quero finalizar com 4 lições e eu termino aqui por causa do tempo. Tenha paciência, por gentileza. 4 lições e eu quero passar bem rápido com isso. 4 lições. Pastor, tudo bem. O que tudo isso tem a ver com a gente? Tem muito a ver. Primeira lição: Jesus não se impressiona com a ostentação humana. Não se impressiona. Quando os discípulos ficaram fascinados com a construção do templo, Jesus falou: não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus não se impressiona com templos ostensivos, luxuosos, sofisticados, ultramodernos, principalmente quando se torna uma organização apóstata. Eu não estou aqui dizendo, meus amados, que a gente não pode ter um ambiente como esse, é uma necessidade. Mas se tem uma coisa que não chama a atenção de Jesus, é as grandes catedrais, as grandes basílicas, as grandes igrejas que parecem um shopping center. Jesus não fica nem um pouco impressionado com isso. E quando Jesus voltar, ele não vai pregar em nenhuma dessas igrejas. Em nenhuma. Ele não vai entrar como pregador principal. Olha, hoje eu estou aqui para pregar para vocês, na basílica de vocês, na mega igreja de vocês. Não, ele não vai entrar em nenhuma igreja. Precisamos aprender com John Charles Riley, um pastor anglicano, que diz assim: ele diz que nós devemos aprender dessa solene profecia de Jesus, que a verdadeira glória da igreja não consiste em seus prédios de adoração pública, mas na fé e na piedade dos seus membros. Certa vez o apóstolo Paulo lhe declarou na cidade de Atenas, que está escrito em Atos 17, 24, ele diz assim para os atenienses: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Não habita. Entretanto, isso aqui, gente, é uma necessidade. Mas isso aqui não pode se tornar um fim em si mesmas. Nós não podemos idolatrar o prédio, o local e o ambiente. Isso aqui é uma necessidade, sim, para a gente se reunir, mas nós não podemos ser idólatras. Certa vez eu participei de um acampamento na igreja onde me converti, na Igreja Batista Central de Campinas. Eu tinha 18 anos, acampamento Batista Louvor em Paulínia, e tinha um missionário da agência Portas Abertas, e ele contou uma experiência do irmão André, que eu não posso deixar de compartilhar com vocês. Certa vez o irmão André, ele foi o fundador da missão Portas Abertas, e ele foi convidado para pregar em uma das igrejas mais ricas dos Estados Unidos. E diz ele que quando ele entrou naquela igreja, ele começou a passar mal, literalmente. Começou a passar mal por causa da ostensão daquela igreja. E diz que quando ele estava se preparando antes de chamá-lo para pregar, ele olhava para o sistema de ar-condicionado daquela igreja, ele pensava assim: meu Deus, o tanto de dólares que gastaram nesse ar-condicionado, eu plantava tantas igrejas na África. Aí ele olhou para o sistema de instrumentos daquela igreja e falou: meu Deus, o tanto de dólares que gastaram aqui, eu comprava tantas meninas da prostituição na Índia. E ele começou a reparar, ele começou a passar mal. Aí ele foi pregar, e diz a história que ele pregou e nunca mais convidaram ele para pregar, nunca mais, porque ele entendeu que o templo, o investimento milionário num templo, e esse investimento não é para os missionários, para pregar o evangelho no mundo, é pecado, é falta de prioridade. Entretanto, Jesus, ele não se impressiona com ostentação. É muito bonito, gente, ter uma igreja bonita, confortável, mas isso não pode ser um fim em si mesma. Isso aqui é só uma ferramenta. Importante.
Segunda lição, não se assuste, as profecias estão se cumprindo. Não se assuste, não fica com medo, as profecias estão se cumprindo. Sim, vamos continuar orando pelas pessoas, mas as profecias se cumprirão. É por isso que Jesus falou no verso 6, fiquem atentos, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. E no verso 35 ele fala assim, céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Não tenha medo, Jesus está no controle da história da humanidade. Ele está no controle. Ele está no controle, por mais que você não entenda, Ele está no controle. Ele está no controle. Nós precisamos confiar nele. Terceira lição, tenha perseverança, que é a evidência da nossa conversão. Perseverança, persevere e confie em Jesus. Seja um discípulo de Jesus, ame a Jesus, ande nos caminhos de Jesus, porque o fim virá. As profecias estão se cumprindo para mostrar para a gente o seguinte: olha, aquilo que Jesus falou é verdade e vai se cumprir. Seja um discípulo de Jesus, seja um seguidor de Jesus, viva uma vida fiel. Viva. Florence Jensen, ele escreveu assim: a perseverança cristã é uma bênção espiritual. É um sinal da maturidade cristã. Paulo escreveu em Romanos 8,18: tenho por certo que os sofrimentos deste tempo presente não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Podemos até sofrer, mas a glória que será revelada será maior para as nossas vidas. Então persevere na vida cristã, no conhecimento das Escrituras, leia a Bíblia, numa vida de oração, ore. Numa vida comunitária, frequente a igreja, numa vida de santificação, abandone o pecado, seja fiel nas perseguições. Quando as pessoas desprezarem você, debocharem da sua fé, seja fiel a Jesus, porque assim como ele sofreu, nós também sofreremos, mas seja fiel. Quarta lição, e eu termino aqui. Jesus afirmou que o Evangelho vai alcançar o mundo. O que você tem feito? O que você tem feito? O Evangelho vai alcançar o mundo, mas a pergunta é: o que você tem feito? O que você? Essa ordem é para todos os cristãos. Presta atenção, a mensagem cristã deve ser compartilhada. Presta atenção, a fé cristã, gente, olha isso aqui aborrece muita gente. A fé cristã é um movimento militante e missional. Mas pastor, isso não é proselitismo? Se você entender assim, é. A religião que Jesus nos deixou, a fé que Jesus nos deixou, é uma fé militante, para a gente alcançar as pessoas, não pela força, e nem pela falta de educação, mas pelo amor. Pelo amor. E pelo poder do Espírito Santo nos nossos lábios. A fé cristã é uma fé militante. Nós precisamos ir atrás das pessoas, pregar o Evangelho para a nossa família, os nossos parentes, os nossos amigos. Nós precisamos pregar o Evangelho, para que outros venham conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus. É por isso que eu termino dizendo assim. Certa vez um missionário falou assim: cada coração com Cristo é um missionário. E cada coração sem Cristo é um campo missionário. Precisa conhecer a Jesus. O pastor Charles Spurgeon, do século XIX, afirmou: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Ele tem razão. Todo cristão ou é um missionário engajado ou é um impostor, está se enganando com o cristianismo. David Livingstone, ele afirmou: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Ele veio habitar entre nós. E esse mesmo Jesus falou: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Marcos capítulo 16, verso 15, Jesus falou: vão, preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus, ele deixou uma missão para os apóstolos, e essa missão chegou até nós.
Você tem pregado o Evangelho? Você tem falado de Jesus para as pessoas? Se não tem, cuidado, esse é o pecado do egoísmo. Cuidado. O Evangelho vai ser espalhado no mundo inteiro. Os cristãos serão usados para a glória de Deus. E Jesus falou, então, depois que o Evangelho entrar nas nações, virá o fim. Virá o fim da humanidade, o fim da história. E uma nova história será decretada por Jesus. Novos céus e uma nova terra. Amém, meus amados? Eu espero que você guarde essas informações no seu coração e na sua mente. A pregação foi longa, mas foi proposital para você entender que tudo que está acontecendo faz parte dos planos de Deus. As profecias estão se cumprindo porque Jesus está cada vez mais próximo. E o nosso coração anseia por isso. Anseia por isso. Vamos orar? Pai amado, faça-nos lembrar dessa verdade, Senhor. E abençoa o teu povo, Pai. Ajuda-nos a sermos missionários na nossa geração. Ó Deus, nós clamamos por misericórdia por aqueles que sofrem, mas sabemos que as tuas palavras não passarão. Ajuda-nos, ó Deus, a perseverarmos até o fim. E que o teu nome seja glorificado através da tua santa igreja. Nós oramos, ó Deus, e nos submetemos à tua vontade. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.